Você pode estar aqui e você pode não estar e depois estar novamente aqui. Bom, nossa reunião se destina hoje a nós iniciarmos um estudo, digamos, mais aprofundado sobre o tema do Tantra. Acredito que, por hora, a gente pode afirmar que é bem difícil, através do português, através da nossa cultura, expressar a totalidade do que quer que a gente venha a sobrevoar, sabe? Esse território, cabe também lembrar que é um território que a gente, se a gente sobrevoa, a gente só sobrevoa, a gente não tateia, a gente não pega, assim, a gente pode absorver as metafísicas, os espaços, é, vamos dizer assim, os estudos, né, a parte intelectual disso tudo, mas digamos que vai chegar um determinado momento que a gente vai perceber que o Tantra ele vai para a prática e nós não temos subsídios para isso, bem pouco. Ao final do nosso estudo, tá, no final do livro, a gente vai ficar com muita vontade, digamos assim, muita água na boca, mas não tem mais a lojinha de doce, entendeu? Para a gente poder comer essa balinha, entendeu? Intelectualmente falando, o que hoje resta, né? O que hoje sobrou de tudo isso que a gente vai conversar, é, ultrapassa, vamos dizer assim, a genuinidade da originalidade disso quando surgiu. Tá entendendo? E a autenticidade disso, da época, o arranjo, digamos assim, o que corria na veia daquela galera que promoveu esses primeiros trabalhos, né? Então, outra coisa interessante também é que a gente, vamos dizer assim, sobrevoando esse espaço aí, a gente vai precisar criar uma paisagem, entende? Então, nossa primeira aula de hoje diz a respeito disso. Então, nós vamos ficar focados em um artigo científico, em um artigo acadêmico, que a gente fala assim, artigo científico, né? Pô, até parece que as coisas são científicas, né? Só porque é um artigo, né? Ou até parece que elas são mais legais porque são científicas. Ai, meu Deus, é um artigo científico, né? Às vezes a coisa não é legal exatamente porque é científica, e fica muito legal por não ser científica. Que maravilha. Então, esses espaços são legais de transitar. No caso, o nosso estudo hoje, a gente quer prestigiar, quando eu falo sobre visualizar uma paisagem, enxergar nesse espaço elementos que vão compor o que quer que daqui, sei lá, 6 meses, com o tempo, esses elementos precisam compor esse cenário que você vai estar montando, intelectualmente falando. Né? Boa noite, Alessandra, e oi, Ilka, boa noite também. Boa noite, Diogo. Que Boa saudade. noite. Boa noite, pessoal. Muito, sempre saudade. Saudade das nossas aulas Muita. suadeira. Então, nós estamos então falando aqui que nós vamos criar uma paisagem. Dentro dessa paisagem, a gente precisa começar a colocar alguns elementos. Então, como é um grupo de estudos, até que você se solte e me interrompa sem ficar nas formalidades, não é verdade? Né? E consiga fazer a gentileza de me misturar, né? Não, porque o professor precisa ser misturado. Ô, Ilka, você é professora, você sabe como é. Se o aluno não te chama, cara, boa noite, Hudson. Se a gente não é, vamos dizer assim, provocado, ele não se mistura, sabe? Ele fica lá na mão da cabeça dele. Daí você está participando do trabalho e não questiona, não participa, ou mesmo assim não força um espaço de, às vezes, de conflito que é necessário, ou mesmo de elucidação clara, e o professor tem que sair dali e se dissolver, sacou? Né? E na minha posição aqui, eu não gostaria de ficar propriamente como professor, não, sabe? Porque, na realidade, é um tema que também, para mim, é um tema onde eu estudo, né? Se eu fosse lá um doutor da escola do tchu, né? Aí é outra história, né? Então, me reservo ao direito, inclusive, de aproveitar esse momento para dizer para vocês que é provável que eu diga muita besteira, falo as piadas que eu vou fazer, que vocês sabem,
que não são tão legais algumas, porque elas são fracas mesmo. Bom, nós estamos criando, então, um cenário. Vamos criar um cenário. Nesse trabalho, daqui a pouco, quando você ouvir um determinado termo, é importante que você saiba do que esse termo está falando, entendeu? Então, por isso, eu pedi até para o Cristiano no início agora, já separar a enciclopédia do yoga, porque nós vamos ler um artigo, e nesse artigo nós vamos entender o que quer dizer o monismo shivaíta, né? Vocês vão ver pessoas pronunciando Shivaita, Shivaíta, há muitos, não há tantos consensos nessas questões, como eu brinquei no início sobre o português e essas transliterações, mas Shivaita e esse I estendido seria uma forma mais adequada, e falar da Caxemira, que é o local onde isso tudo surge, né? A Caxemira não quer dizer que tenha surgido lá, a gente vai ver que, na realidade, isso era um comportamento, né, digamos assim, uma cultura, né, que estava sendo, que estava florescendo à medida que o tempo estava ali passando. Antes da gente entrar no livro, eu acho legal ler esse artigo, porque a gente vai, então, fazer um preparativo para chegar no livro e não ficar, apesar do livro ser muito tranquilo, e alguém sabe quando vai chegar o livro? A Zaira falou? Para alguém aí? Não, falou não. Então, alguém quer falar alguma coisa? Trocar uma ideia? Fazer algum comentário? Mandar um beijo para alguém? Fazer alguma coisa? Porque aí eu vou lá para o artigo, hein? Falou, Cris? Você falou? Falei, vambora. Ok, play, né, mano? Vou deixar a tela compartilhada. Aí no seu computador, porque o Meet faz isso, né? O Meet não deixa você ficar na tela. Eu instalei a minha televisão no meu lugar do meu telão na pandemia porque eu queria ver a galera. Talvez você esteja com a tela pequena. Então, vou aumentar um pouquinho. Mas, posteriormente, eu vou mandar para vocês esse texto. Eu não quis mandar o texto exatamente para a gente ficar junto nessa primeira etapa. Pega um papel e uma caneta, sacou? Começa a anotar os nomes, porque de agora para o próximo encontro, provavelmente um de vocês que está aqui na turma vai me ajudar a gente chegar em algumas respostas. Provavelmente que a gente vai ficar em dúvida sobre alguns termos aqui. E enquanto você estiver com dúvida aí, você fala, pô, ou achou interessante, vamos trocando. Esse texto aqui é desse autor, inclusive ele tem coisas bem legais, tá? Clodomir de Barros Andrade. Então, hoje nós vamos falar do monismo shivaíta da Caxemira e sua inserção no debate filosófico indiano. É um texto simples, de 20 páginas, a gente vai matar ele rapidinho. Talvez, se surgir algum assunto que estenda muito, a gente deixa para ser diluído aí nos próximos dias. Bom, então, em síntese, ele visa o objetivo é apresentar de uma forma introdutória algumas correntes tântricas medievais indianas da Caxemira que possuem como matriz comum um conjunto de textos e que partilham alguns pressupostos não dualistas, além de tentar mapear a inserção dessas correntes no panorama dos debates filosóficos indianos, valorizando seus principais autores, textos e conceitos. Então, por meio desse texto aqui, vai ficar um pouquinho claro alguns autores, né, e alguns nomes que a gente precisa saber na semana que vem, entendeu? Então, quando alguém te falar, eu estou estudando Tantra, aí alguém vai te perguntar qual é o maior autor, aí você vai falar o quê, né? Você vai ter que dizer alguma coisa. Ou dizer o que é o Tantra, você vai ter que dizer. Não é que você vai ter que dizer como se você estivesse sendo pressionado, agora eu comecei a estudar, né? Bem Nietzsche, né? O conhecimento vai me sufocar. Agora, se eu chegar numa roda de boteco e alguém falar alguma coisa do Tantra, eu vou ter que levantar no meio e dizer, não, não é isso, é outra coisa. Ei, se acalme, viu?
Não vai rolar essa guerra, não. Bom, então, boa noite, Regina, Priscila, Zaira e Gabriel. Namastê, galera. Bom, olha lá. Então, o nosso objetivo aqui nesse nosso estudo é apresentar uma tradição sapiencial, né, medieval, indiana, não dualista, que se originou na região da Caxemira. O cara falou bastante coisa interessante aqui, né? Então, apresentar uma tradição, né, sapiencial, ou seja, agora, né, moderna. Moderna não no sentido da pintura, ou talvez no sentido da escrita e da arte, né, no sentido de atual, né, contemporâneo, seria... então, por isso que não é tão antigo, né? Acaba que quando a gente começa a estudar, a gente vai ficando um pouco frustrado, achando que o negócio tinha 10 mil anos, né? Porque era massa dizer isso, né? Putz, estou estudando um negócio que tem 10 mil anos, né? Esta apresentação busca situar a tradição dentro do panorama do debate filosófico e vai obedecer o seguinte esquema: contexto histórico do seu surgimento e desenvolvimento, sua filiação tântrica, seus principais autores, obras e conceitos, sua inserção no debate filosófico indiano e sua contribuição e originalidade àquele debate. Então, as tradições não dualistas shivaístas da Caxemira é o tema principal. Integralmente inseridas na tradição do Tantra medieval indiana, partilham vários dos seus postulados com outras tradições tântricas, denominadas Vaishnavas, Shaktas e Budistas. Bom, Vaishnavas, os grupos que estão adorando ou contemplando a figura do deus Vishnu, numa representação que ali ganha um espaço digamos, uma roupagem que interage entre esses elementos. Isso vai ficar claro um pouco mais à frente. Os Shaktas e os budistas, né? Pelo fato de existirem vários sistemas tântricos de orientação shivaísta espalhados por toda a Índia e pelo fato de essa tradição ser originada na região da Caxemira, convencionou-se chamá-la modernamente de monismo. No Brasil, a gente fala monismo shivaísta, né? Porque já está dizendo que é da Caxemira, sacou? Quem estuda sabe. Bom, qual é o monismo shivaísta? O monismo shivaísta é o monismo da Caxemira. E a gente, no artigo, ele vai chamar de MSC. Apesar de retermos essa denominação ao longo deste trabalho, cabe frisar desde o início que as doutrinas dessa tradição não se circunscreveram somente à Caxemira, pois muito cedo elas foram exportadas para todo o subcontinente indiano, e que a expressão monista carrega também aí uma série de problemas e mal-entendidos que não podem, por motivos de espaço, ser discutidos aqui. Além disso, é fundamental lembrar que várias são as linhas de transmissão de conhecimento que recai sobre a rúbrica generalizada de monismo shivaísta da Caxemira. Então, para evitar essa repetição constante de tradições não dualistas shivaístas, a gente vai usar, né, essa expressão. Então, a gente vai chamar isso de monismo da shivaísta da Caxemira. Então, a Caxemira, para quem não sabe, é um antigo reinado himalaico, ou seja, muito próximo do Himalaia. E quando a gente fala do Himalaia, a gente não está falando do Everest, tá bom? Nós estamos falando de uma cordilheira, ou seja, nós temos ali vamos dizer assim, um grande platô, né? um grande encontro de... Como é que a gente chama, Ilka, isso? Os grandes blocos? É cordilheira. Exato, né? Essas cordilheiras são formadas por dois, né, ou mais, enfim. Então, forma-se um grande complexo. Não é só um, são vários, e vários, e vários. Isso se espalha do Butão ao Nepal, ao norte, em direção à parte mais alta, enfim, até, assim, então, tanto que é perto, a gente pensa assim, que quando a gente fala, por exemplo, no Afeganistão, no Paquistão, a gente pensa que são países distantes, né? Mas ou longe, né, da Índia, mas não é bem assim, né? Na realidade são todo um complexo. Então, quando ele fala, né, é um antigo reino himalaico que hoje é a província mais setentrional da Índia e possui uma antiga e veneranda tradição como centro de saber nas áreas de filosofia e religião, gramática, poética
história e literaturas sânscritas. Veja bem, vocês precisam dimensionar que, no caso do, do, dessa região, nós estamos falando da região que tem, na realidade, não uma das, né, mas a região com a maior produção intelectual indiana. Então, poemas, textos, toda a literatura muito rica, né? Estamos falando de poesias diferentes com as quais a gente está muito convencionado. Às vezes, um poema indiano, ele narra uma história inteira, assim, como uma grande novela, uma narrativa com início, meio e fim, sabe? Então, havia... É por isso que nós podemos afirmar que, quando nós falamos os tantras, nós estamos falando de textos surgidos dentro desses espaços de convívio, entende? De convívio, ainda que familiar, e de espaços que a gente pode brincar modernamente chamando de bolhas, né? Que haviam ali as suas bolhas, e as suas bolhas interagiam entre elas, mas essas bolhas tinham suas produções, né? Então, a crítica social ao teatro, de que se mendra a crônica meio histórica, meio romanesca, orgulhosa, chauvinistas, ele vai falando de uma série de produções que foram feitas, inclusive, como uma forma de transmitir para as pessoas, para facilitar esses processos de aprendizado. Você tinha uma literatura que foi sendo construída, né, e enriquecida. Como eu já li aqui o texto, eu vou dar uma avançadinha para a gente não ficar muito tempo, né? Bom, a Caxemira, no século IX, marca o início da história verificável e datável do monismo shivaísta da Caxemira. Então, pausa aí, né? No seu papelzinho, você bota aí, né? Quando que esse negócio começou? Quando que isso começou a ser datado? Tem 10 mil anos? Tem 100 dias? Foi qual semana? Então, há uma especulação e os estudos não são também tão pouco assertivos, né? Eles acabam tentando datar isso ao mais próximo possível. Então, nós estamos falando do século IX, né? Marca também o auge do poder político da Caxemira como potência política e militar no norte da Índia. Na verdade, o período de grande produção intelectual do monismo shivaísta e também das humanidades na Caxemira está profundamente vinculado à dinastia Karkota. Ou seja, diferente daquelas ideias que a gente fica aqui no Ocidente, imaginando um reinado meio TV, meio hollywoodiana, as coisas, nós estamos falando, a gente pensa assim, bom, esse negócio surgiu, o Tantra surgiu, como que isso aconteceu? Havia um sistema político e havia uma dinastia e um império que dominava aquela região, cobrava imposto, tá entendendo? Faziam coisas ali, né? Tendo como principais governantes Lalita Aditya e Jayapida. Durante cerca de 2 séculos, a Caxemira foi um dos poderes hegemônicos na política da Ásia Central. Apesar das origens obscuras, acredita-se que os Karkota aproveitaram com eficiência o vácuo político da derrocada dos Guptas, que era, então, uma outra, né, um outro, por sinal, o império, né, depois vocês leem sobre o Império Gupta, né, vocês vão ver que, na realidade, ao que parece, ele está entre o maior, né, seria ali o período anterior. E a brevíssima unificação de Harsa, nesses 2 séculos, né, 9 e 11, né, a Caxemira se viu competindo com o detento, as expansões tibetanas e tribais centro-asiáticas, chegando a estabelecer embaixadores em Pequim, na China, no norte da Índia, chegou a dominar vastas extensões, Kaunas, parte do Rajastão, e hoje, né, e o Vale do Ganges, né, além de bolsões e outras regiões. Então, o golpe de morte desferido contra os Karkotas foi dado pelo braço armado do islamismo em expansão no norte da Índia, período que marca também o começo de uma relativa esterilização na produção intelectual caxemire de matiz hindu e politicamente a consolidação e apogeu da dinastia Chola no extremo sul e subcontinente, da dinastia dos Palas no leste, Bihar e Bengala. Daqui a pouco a gente abre o mapa para dar uma olhadinha e dar uma situada nisso tudo. Mas veja aí uma questão importante, é a questão do islamismo, tá? Então, essa expansão islâmica, ela está acontecendo não só na Índia, viu?
ela está acontecendo na África. E nesse mesmo período nós temos a grande invasão das áreas mais próximas ao litoral, como a Nigéria, e alguns países africanos são invadidos. Eles fazem tipo assim, eles saem numa ideia de prosperidade, o reinado, né, dos islâmicos. E o islamismo, ele cresce tanto, e é legal ele colocar esse ponto da esterilização da produção intelectual, porque isso aconteceu também na África, entendeu? E isso trouxe ali para o continente africano também uma série de resquícios muito prejudiciais, em especial sobre o comportamento machista, né? Radical dos movimentos islâmicos. E, enfim, é sempre importante lembrar que o século 9, 10 e 11 são séculos muito difíceis para todas essas tradições ali na Índia e na África, beleza? Pelo começo do século IX, quando começaram a surgir os textos que pertencem à tradição do monismo shivaísta da Caxemira, já se encontravam nessas regiões diversos grupos religiosos e filosóficos bem estabelecidos. Além dos grupos ortodoxos do Vedanta, do Sankhya e principalmente do Nyaya. Vamos fazer uma verificação aqui. O que é Nyaya? Lê para a gente aí, por favor, Cristiano. Quando você puder, encontra esse termo aqui, ó. Nyaya. O que o Georg Ferenstein fala pra gente na enciclopédia do yoga aí? Como é que é o termo? Nyaya. Nyaya. Bom, então, a gente está vendo um cenário, nesse cenário a gente começou a distribuir alguns elementos ali, e a gente está dizendo que nessa região da Caxemira, tanto ao norte quanto ao sul, ela teve um apogeu, uma ascensão, houve uma derrubada, eles foram, vamos dizer, passaram por um período de escassez intelectual e financeira, alimentar, e o que quer que seja, regional, né, política, em função dessa dominação islâmica, né, e que vem sempre com força, como vocês imaginam. E aí a gente está pintando um cenário agora ali, onde você tem uma tradição no século IX. Jota, Nyaya. N-Y-A-Y-A. M-I-N-I. N de navio. N de navio. Ah, pode crer, eu entendi. Nyaya. Nyaya. E aí você tem nessa região, veja que interessante, vários grupos, olha, aqui ele não está citando, né, porque ele vai, não tem como não citar os jainistas, né, então ele está botando aqui, além dos grupos ortodoxos do Vedanta, Sankhya, Nyaya, escolas budistas, jainas ou jainistas heterodoxas, existiam também diversas seitas shivaístas de orientação tântrica. Nyaya, achei aqui. Manda. A tradição Nyaya procura apurar a verdade por meio de regras ou procedimentos lógicos. As origens dessa escola de pensamento são obscuras, embora pareça haver uma ligação histórica com a tradição do yoga. O fundador de Nyaya foi Gautama, que provavelmente viveu no início da era cristã e a quem é acreditada a autoria do Nyaya Sutra. Perfeito. Não existe em português. Não tem em português. Se você tiver coragem um dia de mandar ver e traduzir, manda para a gente, porque eu tenho vontade, só conheço trechos, em inglês tem. Bom, Nyaya Sutras? só que Nyaya Sutras, o que acontece? É um texto muito importante. Veja que quando a gente começa a desmembrar o yoga, a gente começa a ficar um pouco mais calmo com uma coisa, que a gente não vai conseguir ler tudo. Entendeu? Vai precisar de nascer algumas vezes. Então, não fica preocupado, talvez você nem nasça, né? Para ler algumas vezes. Aí que você ilumina e vai levar esse brilho para um outro local, não é? Viu? Você sorriu. Bom, você está preparada já, preparado, tá? Para essa ascensão. Mas veja, então, você tem um cenário de vários grupos distribuídos, e o que é mais legal, gente, é um monte de gente, é um carnaval de gente falando em Deus, entendeu? Em espiritualidade, em desenvolvimento e tal. Enfim, esses grupos shivaístas, eu vou falar shivaístas porque eu gosto de falar assim, vocês entendem que shivaístas é a forma popular nossa, né?
Então, esses grupos shivaístas, apesar de variados em práticas e crenças, aceitavam a autoridade dos Shaiva Tantra ou Shaiva Gama, como eram conhecidos um dos principais conjuntos de textos tântricos shivaístas. Alguns desses grupos naturalmente se filiavam a uma ou outra linha de transmissão desses textos, já que a tradição esteve sempre centrada nas mãos dos mestres, que, dada a natureza variada dos textos e pluralidade dos modelos de transmissão de conhecimento, costumavam se especializar em alguns tratados apenas, né? E ainda certas áreas de conhecimento, conferindo a discípulos ensinamentos específicos de acordo com a capacidade e a escolha pessoal de cada um. Isso aqui diz a respeito de Vini, lembra Vini, né? Que a gente estuda no yoga, Vini Yoga, o yoga aplicado, a visão aplicada o termo, né? Ou seja, uma das coisas que o ocidental às vezes pensava assim, eu preciso de um guru. Mas nunca perguntou, será que algum guru precisa de mim? Entendeu? Porque na realidade você não precisa dele e nem ele de você. Entendeu? Na realidade, a transmissão que o guru faz está associada ao ofício dele. Qual é o ofício dele? O mesmo que o seu, trabalhar. Então, não há diferença entre o mestre e o discípulo. Os dois precisam trabalhar. Ocorre, então, que o sistema de guru que a Índia propõe não desresponsabiliza o aluno, como a maior parte das pessoas pensa. Encontrei o guru, iluminei. Não, encontrei o guru, encontrou uma enxada e um quintal para você trabalhar. Mas você queria o quê? Uma cadeira de massagem. Não é verdade? Os ocidentais vão lá para a Índia e compram iniciações. E te tratam bem, te dão comida. Mas é lógico, aí, se você vê quanto que você está pagando, entendeu? Não é isso. O indiano, sério, e você ainda encontra várias pessoas muito sérias na Índia, não eles não estão afim disso. É uma relação de constância, sacou? Tentar desassociar a relação de shala, de kula, de kaula, quer dizer, de grupo, entendeu? Não é possível. O Tantra não faria isso também. Não é diferente, né? Bom, então, esses ensinamentos, era interessante porque nessa época, ao menos, você tinha uma fragmentação muito grande, né? Até porque, se vocês forem pensar bem, Puranas, os sutras, a quantidade de literatura que nós estamos falando de um absurdo de quantidade. Tipo assim, se juntar tudo, você não tem condição de ler mesmo. Tipo assim, você precisa nascer de novo, não dá tempo, sacou? Então, o shivaísmo principal, religião da Caxemira, evoluiu a partir de uma infinidade de crenças e práticas que gravitam ao redor do deus Shiva. Vou tentar aumentar aqui um pouquinho, tá? Para ver se fica melhor. Ok. Do deus Shiva. Esse deus, uma das principais representações do divino na Índia, como outros deuses e aspecto da cultura indiana, um produto sincrético de diferentes culturas. Então, por favor, lembre de uma coisa. Toda vez que você estiver caminhando para um yoga ou para uma forma de expressar uma visão sobre... nós não entendemos o que é seita, tá bom? Nós pensamos que seita é churrasco de fim de semana. O brasileiro não sabe o que é seita, entende? Eu adoro uma festa de clube de fim de semana. Vocês gostam? Eu adoro. Entendeu? Seita diz a respeito de todo um outro trabalho de resistência, de subversão, de movimentos anticultura, de práticas. Não é simplesmente... A gente pensa que, assim, às vezes, os enxovos evangélicos, né, eles falam assim não, é uma seita, como se tivesse um peso. Oxe, que dera se fosse uma seita, que fosse uma seita era coisa séria, entendeu? Pelo menos você chega lá e fala, é uma seita. Rapaz, isso aqui é sério, entendeu? Não. Na Índia, a seita diz a respeito, assim, de uma capacidade de se organizar em grupo e fazer aquilo ser levado a sério, entendeu? Ainda cabe também lembrar que a visão a forma, a perspectiva do indiano em torno desse processo não é a mesma nossa, que coloca uma visão demoníaca, tá? Um diabo, uma coisa
um avesso, né? Uma força contrária, né? Bom, então, esse Deus, uma das principais representações, e como Deus, o aspecto da cultura indiana é um produto sincrético de diferentes culturas, afinal, nós tínhamos falado ali que tinha uma mistura de várias tradições distribuídas naquela paisagem. Seria longo delinear aqui a sua gênese e evolução, e interessa-nos agora o fato de que a figura de Shiva ter se tornado na Caxemira e em outros lugares do restante da Índia o ponto nodal de um tipo de cultura que aglutinou aspectos religiosos, comportamentais e valorativos numa trajetória que veio a ser conhecida como tântrica. O Tantra, palavra que originalmente significa livro, tratado ou capítulo de um livro religioso ou laico, começaram a ser conhecidos e a se espalhar pela Índia a partir do 5º século da Era Comum. Anota aí. A partir do 5º século. O que existia antes, se existia, não está às claras, entendeu? Sacou? Então, não adianta a gente aqui querer peitar o que hoje se tem academicamente, que é a tentativa de datar isso o mais próximo de uma ideia séria. Não estou dizendo que se você foi numa reunião e aí um professor de yoga ou um colega falou que o Surya Namaskar tinha 3.000 anos, essas histórias muito loucas, ou mesmo que você que existiam, que o tantrismo surgiu numa sociedade antiga, matriarcal, onde todos os seres adoravam. Não é bem assim as coisas. É provável que nós tenhamos várias tradições que tenham, sim, essas características e que a convergência de interesses comuns dessas todas tenha chegado a isso que hoje a gente vai entender e vai estudar nas escolas, nas perspectivas de Tantra. Está entendendo essa lógica? Considerações até aqui ou não? Não? Bom, então, os Tantra, a gente falou, começaram a ser conhecidos e a se espalhar pela Índia a partir do 5º século da Era Comum. 5º século. Esses textos propunham uma visão de mundo que repelia em larga escala a ortodoxia bramânica. Então, você escreve assim, Tantra, no século V, cria eles alardeiam, eles incendeiam, bota assim, eles falam mal, eles criticam, eles reclamam, eles ficam injuriados, indignados, chateados, contrariados. Eles ficam, de algum modo, os caras não estão satisfeitos, as pessoas não estão felizes, as famílias, as meninas, os meninos, tá entendendo? Porque isso é um movimento social. Nós não estamos falando aqui de um cara, é um movimento de família, eu almocei na casa da Natália e a Natália falou, olha, tá insuportável essa situação, não dá mais para ser assim, e aí a gente troca uma ideia. Eu vou na casa da Regina, a Regina fala a mesma coisa. Eu vou na casa da Priscila, a mesma coisa. Aí a gente se junta, ele faz aquele funk, né? É que o povo se estressou porque a gente se juntou, né, bebê? Os caras se juntou e nessa saíram na missão de um modelo que hoje a gente vai entender daqui a pouco. Você fala, pô, que massa! Pode ser que tenha sido talvez um pouco desse movimento aí que tenha colaborado até na soltura de tantas mágoas que eu vinha guardando, né? Da minha cabeça, encarnatoriamente, sei lá. Bom, por essa e outras razões, a tradição tântrica não foi sempre bem compreendida ou bem-vinda, nem no Ocidente, onde basicamente foi transvestida numa forma de yoga sexual, mas principalmente na Índia. Então, na Índia, não tem essa ideia, viu? Que você vai chegar na Índia e você vai encontrar um mestre tântrico. Se você encontrar, toma cuidado, viu? Leva preservativo, inclusive. Porque não é diferente em qualquer outro local. O mestre tântrico que você encontra na Índia, para ser mestre, ele tem que cumprir também, vamos dizer, dentro do seu espaço social lá, os mesmos critérios que os outros. Não é uma coisa assim, os caras do Tantra na Índia, eles são fechados. Eu brinquei no início que a gente sobrevoa, mas não toca. Por quê? Porque nem o autor do livro, o Cris aqui, a experiência dele como iniciado é pouca.
A experiência dele como estudante é enorme, elevadíssima. Mas você não vai passar por uma iniciação tântrica, entendeu? Chegar na Índia. Quando eu fiz a brincadeira do professor, é para dizer assim, não, que o cara, ninguém vai te dar essa iniciação lá. Não adianta a Cris chegar lá e falar, não, eu quero um mestre tântrico fazer uma iniciação. Porque isso não existe, entendeu? Nós estamos falando de um sistema ortodoxo, hegemônico, quer dizer, e que tem uma proteção que está associada à hereditariedade. Entendeu? Então, os filhos da Regina, que é hindu, e do Gabriel, que é hindu também. Mas os filhos da Regina com Joaquim, que não é hindu, não é hindu. Ela não é mais hindu, inclusive, até certo ponto, ela deixou de ser, entendeu? Porque existem valores dogmáticos, sacou? Associados a essas tradições. E o Tantra é hindu. Tá entendendo? Faz parte de um sistema também de castas, ainda que ele tenha quebrado, rompido, que a gente vai entender que isso são as sementes de um movimento social revolucionário. Nem por isso, naquela história do em terra de sapo, ande de cócoras. Tá entendendo? Não adianta você achar que você tá lá, felizão, aprendeu a pular, você vai ficar pulando o tempo todo. Ao fervor do século V, revolução, fogo, paulada para todo lado, briga, mas depois as coisas se acalmam. É o que a gente vai entender também no livro, que há um determinado momento onde essa história, essas rivalidades no sentido até de conflito mais violento, elas se encerram a partir de uma, digamos, de uma tentativa, né, de unificação disso tudo. Bom, Jonathan, yes. tem algum texto, você sabe dizer assim para a gente, como é que essa conotação mais sexual do Tantra assim, vai chegar aqui para o Ocidente? Se tem alguém que trouxe, ou foi mais uma visão mercadológica? O nome desse cara se chama Bhagawan Shiher Rajneesh, conhecido popularmente como Osho, o fofinho da barbinha, entendeu? O cara que mandou todo mundo se pegar e não pegou ninguém. Eu fico pensando nisso, que loucura, né? Não tem uma foto dele pegando ninguém, dançando peladão, mas tá lá falando para todo mundo fazer esse trem. Bom, dizem que ele fazia assim, tá? Mas que tem esse lance de dizer que ele era tímido. Mas fora a brincadeira, é ele quem traz um pouco dessa história toda, né? Digamos assim, ele vem nessa onda. Você vai perceber que tem espaço para isso no Tantra, tá? Ele não tá falando bobagem, não. Ele tá falando, tipo assim, tem espaço. O yoga, ele é um termo, ele é um termo difícil de ser conceitualizado e ele ganha espaços eróticos, ele se transveste em espaços devocionais de bastante disciplina também. E nenhum desses caminhos, propriamente, você tem uma distorção da essência, não. Mas ocorre que, sim, eu acredito que tem um viés de... A gente vai depois falar um pouco mais sobre esse tema, mas, sim, tem um viés muito comercial por trás dessa perspectiva disso que chegou, porque falou de sexo vende, né, mana? Não é verdade? Se a gente estivesse falando aqui que esse encontro ia rolar alguma coisa, talvez não tivesse só 20, 30 pessoas, né? Fosse falar de uma atividade tântrica aberta, na perspectiva do Neotantra Brasil, né, ia rolar a gente ia ter um fervor, né, um apelo erótico. E o yoga erótico na Índia não tem essa mesma perspectiva que aqui no Brasil, não, tá? Mas a gente vai ver isso depois também. Por fim, quem é do yoga tem que tomar cuidado com as literaturas do Osho, tá? Não em tudo. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa que é a opinião dele que destoa do que a gente, inclusive, estuda e propõe. Essa e outras culturas tântricas assemelhadas, como ele vai chamar de culturas tântricas, nós vamos entender isso no livro, são, digamos assim, os grupos, né, que se fundem ali. Krama, Spanda e Kula provavelmente caíram em esquecimento, como tantas outras na história da Índia, se não fosse uma sucessão de brilhantes autores que viveram entre os séculos 9 e 12. Esses autores brahmanes conseguiram forjar, através da inserção de componentes retirados de escolas filosóficas e gramaticais ortodoxas, uma das mais impressionantes traduções especulativas de todo o vasto panorama religioso filosófico indiano. Pensa bem,
ou seja, infiltrados, não é verdade? Os caras estavam lá dentro, fala, bom, para conseguir vencer o inimigo, a gente se junta a ele, não é? Então, beleza, vamos pegar e vamos começar a fazer um trem diferente. Então, se tivesse surgido lá do Jonathan Ralezão, ali do Goiás, da Natália ali de Sobradinho, não ia resolver. Não, mas vindo de um Brahmane de alta casta superior, isso tem um valor. Então, o autor, né, Torella, acentua, o complexo trabalho exegético dessa literatura tântrica mais antiga e mais radical, a reformulação de seus ensinamentos e a organização e a hierarquização de seus conteúdos parece querer indicar, antes de tudo, a vontade de romper com o limitado círculo de adeptos que a tradição possuía e se inserir no grande campo de debates filosófico e religioso da Índia medieval. Para levar a cabo tal tarefa, foi necessário extrair um conjunto de postulados homogêneos de textos das mais diversas persuasões, purgá-lo de seus elementos mais radicais e antinômicos, sem contudo os desfigurar, mas principalmente traduzir esses postulados e práticas por um vocabulário filosófico pan-indiano, ao mesmo tempo em que se engajavam em debates e controvérsias de forma proselitista. O pan-indiano, esse pan está falando de tudo, de toda a Índia, ou seja, um vocabulário filosófico que a Índia inteira entendesse. Ou seja, algo para ser feito para que todo mundo saiba o que está sendo falado, entendeu? Uma língua para que todo mundo fale. Essa é a ideia do Tantra. Isso é lindo, hein? Manda ver, Ale. Fiquei em dúvida, Jonathan. Deixa eu entender. É um movimento que vai se opor a essa ortodoxia bramânica, mas ela foi apropriado por brahmanes? Foi Não, divulgado? ela surgiu de dentro, né? Ela passa a ganhar, veja bem, imagina que isso existe já culturalmente, mas ninguém foi lá e peitou isso, trouxe isso à tona para que isso tivesse o devido espaço na ortodoxia, porque a ortodoxia via os tântricos como sendo aquele povo, Ale, com uma herança, em especial, dos dravidianos, mano, entendeu? Do povo de pele escura do norte, dos povos dominados, tá entendendo? Havia um profundo preconceito, né? O proto-racismo precisa ser sempre claro para quem estuda. Ele tem origem na Índia, entendeu? Indra é o maior matador de gente de pele preta e de nariz achatado. Então, o sistema deles ele vem se resolvendo por questões. É como se o Tantra surgisse ali como uma forma de dizer assim: existem pessoas, os brahmanes, que vão trazer esses textos, porque, entenda uma coisa, Lê, só para refinar a nossa discussão, a criança, ela recebe educação na Índia, correto? Como no Brasil, né? Eu e você recebemos educação. Mas se nós fôssemos filhos de pessoas mais ricas, milionárias, é possível que eu e você tivéssemos tido uma outra educação. E uma educação, inclusive, que permitisse que nós dois ocupássemos papéis sociais de liderança e de importância, como status de saúde, enfim, jurídicos e coisas do tipo. O que eu quero te colocar, então, é que por que isso sai desse espaço bramânico também? Por que surge ali? Porque era de onde teria validação. Então, as crianças que estavam ali, digamos assim, recebendo isso e que eram desses espaços onde o Tantra não tinha, digamos, valor, né? Ali, não cresceram tendo o acesso a um conteúdo tão rico. O que a gente vai perceber é que o cara que vai narrar daqui a pouco tudo isso, que é o Abhinava Gupta, esse figura, ele é uma representação de um... É como se diz assim, só teria condição de isso ter valor se surgisse entre aqueles que, pelo povo e pelo grupo... é porque surgiu ali nos grupos mais sacerdotais, né? Fez sentido? Vamos seguindo aí, vamos ver se clareia. Vamos ver se esse trem fica claro, né? Mas depois, agora no século XVII, XVIII, você vai entender que toda aquela resistência, a gente vai ver no livro, né, ali na sequência, toda aquela resistência que estava sendo enfrentada
ainda nesse século V que nós estamos aqui, século V, IX, XV, ela se dilui. Isso se esvai, né? Lê para a gente aí, Cris, o que quer dizer essa palavra aqui, ó. Parampará. Tá aí? Parampará? Peraí, deixa eu ver se eu consigo enxergar para. Tá, beleza, peraí. Tá marcado na tela. Uhum. É que eu estou usando o celular, não tá grande, não. Comentários aí, quem tá online que chegou que eu não vi, boa noite, viu? Parampará. Parampará. De um para o outro. A cadeia de transmissão de poder é conhecida do mestre, guru, para o discípulo, Shishya. É assim que se pronuncia, Shishya? Chinchila, aquele bichinho bonitinho. Não, é Shishya. Mas é isso aí, transmissão de um para o outro, um discipulado. Então, quando ele coloca aqui parampará, nós estamos falando de um discipulado, pode crer? Então, ó, de um discipulado específico, ou seja, de uma forma de transmissão. E aí é o que garante a qualidade da transmissão, é exatamente eu falar para o Valmir, Valmir, você vai passar por essas iniciações. Dentre esses estágios, o que marca essas iniciações são aprendizados específicos, tal como, ao concluir uma determinada etapa, você ganha uma forma de hierarquizar, estruturar e de trazer, isso é até didático, se você pensar bem. Se você for pai e mãe, você sabe que com seus filhos, se você consegue estruturar processos de desenvolvimento assim, isso ocorre. Mas o problema aqui é que isso sempre vai estar um pouco revestido do sistema de casta, sabe? Então, retirando todo esse ruim, o sistema ele tem uma ideia interessante, que é a transmissão do conhecimento pessoa a pessoa. Então, não tem assim também, não é uma coisa onde a Zaira não é um cordão de capoeira ou uma faixa de karatê, entende? Ela não chega ali e vai ganhando graduações, sacou? Na condição de discípulo, ela vai ser sempre discípula, e mestre vai ser sempre mestre. Qual é a diferença disso, gente? A idade, entendeu? É mais velho, é mestre, entendeu? Sabedoria, tem conhecimento. Então, o sistema indiano vai pensar que o cara ali para os 50, 60 anos, o caminho dele é um caminho de ancião, sacou? Então, o sistema é isso. Uma pessoa, mais um mestre, um professor ensinando, compartilhando, né, trazendo a luz do conhecimento. Então, de um sistema, de um parâmpara específica, o começo desse esforço de inserção no panorama filosófico indiano pode ser datado. Em algum momento do século IX, o sábio Vasugupta afirmou que Shiva, esse Gupta aqui, vocês estão vendo? Depois vocês leem o que quer dizer o Gupta, tá? Do Império Gupta, do grupo Gupta, pra você entender. Bom, o sábio Vasugupta afirmou que Shiva lhe apareceu em um sonho, ordenando-lhe que subisse ao monte Mahadeva, pois lá encontraria uma importante mensagem para a humanidade. Alguém já viu essa história aí? Alguém já viu a história de um velhinho que sobe no monte para descer com as coisas de lá? Então, apareceu no sonho do Shiva, Shiva apareceu, tendo seguido essas instruções, Vasugupta teria descoberto, gravado em uma rocha, o Shiva Sutra, os aforismos de Shiva. Assim como boa parte de textos fundadores da Índia, a natureza anônima desse tipo de composição deve ser acentuada, porém, não obstante ser considerada literatura revelada. O Shiva Sutra como texto marca o início daquilo que se convencionou chamar monismo shivaísta da Caxemira. Beleza? Então, os Shiva Sutras, os aforismos de Shiva, é o texto que dá origem a esse processo, né? a esse grande movimento cultural que vai resultar em tudo que a gente vai estar estudando aí. Bom, pegaram esse aspecto, a pauruceia. A pauruceia diz a respeito dos textos revelados. Ou seja, você não sabia daquilo,
Tá ali a Regina passeando com a Priscila, tomando um leite, um chá, um chai na padoca, e tem uma revelação. Não, não é tão simples assim. O cara estava meditando um tempão, era dedicado, esforçado, né? Tinha todo um trabalho sendo feito. Em determinado momento, ele recebe um determinado insight. Não é assim também, hein? Tipo, é um insight é um solo preparado para receber aquelas instruções, coisas do tipo. Então, veja, se você não tem outro argumento contra o que eu vou dar, me diz o que você acha. Bom, se o texto foi revelado, Vasugupta não sabia, sonhou com Shiva. Shiva falou para ele, ó, sobe naquele monte que tem algo para você. Ele sobe e encontra uma pedra, e nessa pedra tem as escrituras. Ele pega essa escritura e coloca ela, e materializa essa escritura que foi revelada para ele. Eu posso dizer que esse foi um dos primeiros casos de psicografia? Eu estou esperando. Você escreve, manda. Bom, fala aí, vocês têm que me dizer, vocês acham que pode ser ou não um caso de psicografia? Se não for, então tá bom, vou te provocar mais. Se não for, o que seria? Porque eu quero saber, de onde que viria esse texto? Existe Shiva mesmo, então? Shiva deixou de ser um aspecto simbólico e mitológico e se transformou, de fato, no imperador do cósmico, e que ele está lá no céu esperando você quando você morrer, com uma bola de fogo para Pintura rupestre. pintura rupestre, certo? É uma boa. Uma instrução já revelada ali, mas, digamos assim, não encontrar essa rocha, viu, Gabriel? Estava lá, mas não estava escrito em sânscrito. Bom, é possível que a gente tenha no Tantra o início da perspectiva dos insights sensitivos. E que vão ficar aí orbitando a sua cabeça, porque é possível que você não tenha uma resposta clara para mim. Se você disser que não foi psicografia, o que seria? Tudo bem, fica aí. Se você sentir vontade de falar, você pode abrir seu áudio, hein? Bom, a obra, contudo, já apresenta diferenças expressivas em relação aos tantras mais antigos. A principal é a forma de apresentação do texto. Não mais um diálogo entre Shiva e Devi, a consorte de Shiva. A adoção do estilo aforismático já aponta para o impacto da grande tradição filosófica pan-indiana. Todavia, apesar do que foi dito, por Torella, no parágrafo anterior, há de se ter cuidado com a suposta vedantização do movimento shivaísta da Caxemira, com seu processo de diluição para se tornar mais palatável aos olhos da ortodoxia, né? Isso aqui por quê? Porque uma das formas de agradar a lei, quando a gente estava falando ali desse figura que está ali no espaço Brahmani e vai tentar trazer esse contexto dos tantras por uma narrativa pan-indiana, ou seja, que atenda todos, alguns autores especulavam que a forma que se encontrou foi deixando pequenos traços do Vedanta, entende? Como se eu montasse um texto e colasse trechos de um texto anterior, sacou? Para criar uma outra coisa. Então, aqui o autor pede para a gente ter cuidado com essa suposta tentativa de vedantizar isso, né? E, para isso, ele vai dizer, né, que tornou-se lugar comum na historiografia do monismo shivaísta da Caxemira a tese de que essa tradição teria retirado seu modo de expressão e mesmo seu conteúdo filosófico da grande tradição pan-indiana, um processo paulatino de vedantização.
A expressão vedantização e a tese precisa ser tratada com cautela, pois ambas podem ser perigosamente problemáticas, principalmente por dois motivos. Um, o político, o outro, o filosófico. O político e também ideológico da expressão vedantização revela a naturalização da categoria de forma acrítica. Se por vedantização entende-se tentativa, né, supostamente consciente por parte dos autores, ali afiliados ao monismo shivaísta, de uma tentativa de refinamento do conteúdo ideológico desses temas discutidos. Então, o que a gente vai perceber? Que o Vasugupta e todos os outros autores, na realidade, faz uma grande união, não é só do Vedanta, é de muito mais do que isso. Havia muitos mais assuntos interessantes. Então, é sempre importante dar uma acalmada na galera do Vedanta e dizer para eles, existem muitos outros textos também incríveis, viu? Tipo assim, não é que é semelhante a gente ter que dizer para um evangélico que existem outras Bíblias, ainda que ele fique muito magoado com essa informação, entendeu? E você estrague a noite dele, inclusive, né? Bom, vou avançar um pouquinho e colocar aqui, né? Então, daqui, ó. Esse Deus Shiva é ontologicamente concebido como consciência. Esse Deus Shiva é ontologicamente concebido como consciência. Esse ser, apesar de uno, perpassa e subjaz absolutamente tudo aquilo que existe, expandindo-se sobre si mesmo hermeneuticamente, pois podemos considerar sua automanifestação. Apesar de una, é importante frisar como possuindo dois aspectos: o fenômeno, prakasha, e a consciência do fenômeno, vimarsa. Ambos são compreendidos como luz, uma luz sutilíssima que se divide segundo sua vibração. Expanda. Quem já estudou com a gente na formação, estuda o Spanda Karika. O Spanda Karika, então, diz a respeito do texto, né, de uma sequência de textos que vão dar sustentação para a nossa metafísica, para que a gente consiga falar, bom, o pranayama tem efeito, né, ou a respiração tem potência. Por quê? Porque dentro do sistema nós entendemos que expanda é a vibração onde eu contraio e eu expando. E o espaço e o intervalo entre esses dois momentos respiratórios é a manifestação de Shakti. Né? O primeiro é entendido como uma tela holográfica, que na verdade é o próprio corpo de Shiva, sobre na qual os fenômenos se manifestam. O segundo é a capacidade que Shiva, e na verdade todo ser consciente possui, de ser consciente das coisas. E, mais importante, possuir liberdade de ação e criação. Então, essa doutrina, de forma alguma específica e exclusiva do monismo shivaísta, é chamada de Sarva-Sarva-Timavada. A identidade do todo é onipresente. A identidade do todo é onipresente. O argumento, segundo essa tradição, é de que se houvesse um hiato entre o fenômeno e a consciência, nenhum ato cognitivo seria possível. Ou seja, só existe o agora mesmo, entendeu o que ele está dizendo? A única certeza que você tem é esse instante. Tem outro local onde você está agora? Mentira. Se tem, é mentira. Só tem esse local que você está agora. Sacou? Aí você fala assim, ai, poxa, Cris, minha cabeça está em tal local. E você fala, então pronto, você descobriu, vem para cá. Aí a pessoa fala, mas eu não consigo, eu estou pensando nele, eu estou pensando nela, eu estou pensando na raiva, na paixão, nas contas para pagar, entendeu? Isso é bem interessante, né? Então, ó, é necessário que exista uma instância que unifique e sintetize várias dimensões da existência, ontológica e cognitiva, para que se dê qualquer tipo de conhecimento. Ou seja, para de viajar, meu irmão. Se você não vê a parada, não pega na coisa, não segura, não é real, isso é viagem. Aí ele vai dizer. Então, ou seja, para que se dê qualquer tipo de conhecimento, ser é, na verdade, ser consciência consciente. Ou seja, para eu ser, eu só sou se eu for uma consciência consciente do meu ser. Ou seja,
eu estou inclinado ao meu auto-reconhecimento. Se existe alguma coisa divina, o único lugar que ela pode existir é em mim, cara. Sacou? É mais ou menos assim. Não tem como. Pode. É lindo o altar, é lindo a vela, o incenso, essa imagem de Shiva. Lindo. Mas não é ali onde está. Onde está? Em mim. Aí você fala. Aí começa a grande discussão de todos esses valores que a gente vai ver pela frente, né? Uma vez que se compreenda que tudo possui como fundamento e essência a natureza de Shiva, Shivata, Shivarupata, né? Deslizamos para um não dualismo radical. Torna-se também imediatamente claro o motivo que fez com que os pensadores dessa tradição considerassem a tese vedantina não dualista de que o mundo fenomênico é uma ilusão, Maya, particularmente problemática. Então, você que estuda yoga, queria ter a resposta clara. Eu queria saber por que os tântricos ficam brigando com os vedânticos, por que os tântricos não querem ver o Jonas Massete, né? Por causa disso aqui, sacou? Mas ela fala, os grupos, entendo, nós estamos falando, você pode fazer a sua síntese intelectual aí, beleza? Mas você precisa mergulhar em uma tradição por vez, você não vai ficar conseguindo... agora vai ser muito moderno, você agora vai conseguir fazer o seu próprio sincretismo. Mergulha em um e mergulha no outro para você conseguir, de repente, casar, né, o que for possível. Mas, por essência, se você diz que o mundo é uma ilusão, tudo é possível de ser falado. Porque tudo, qualquer coisa que você falar, é uma ilusão. É maia. Então, eu posso dizer que essa vontade que você tem de tomar Coca-Cola, você não precisa saciar ela. É ilusão. Ou essa aguinha fresca boa aí, ó, é ilusão. Entendeu? Então, nessa brincadeira, eu uso isso a meu favor. Inclusive, digo para você, ó, não passa tinta no cabelo, não isso ou não aquilo, não bebe tal coisa, não come tal coisa. Existem várias formas de eu pegar e manipular isso. Mas, no nível religioso, isso é sempre manipulado como forma e valores sociais, né? Conduta, esses aspectos todos. Isso vai ir direto ao encontro do corpo. Porque se o mundo é uma ilusão, o corpo é uma ilusão. Então, isso que você está sentindo não é real, esse corpo que você tem não é real, essa dor que você está sentindo não é real. Já viu essa conversa? Não tem essa conversa que tem uma galera que gosta de falar e fala assim, não, você está sentindo não é psicológico. Brinca assim, né? Bom, interessante notar, dado o exposto acima, que uma investigação física da realidade, segundo esta tradição, revela-se também uma teologia. Olha que bonito, ou seja, investigar a realidade física permite que você conheça a Deus. Eu vou repetir porque ele disse de uma outra forma, né? É interessante notar, dado o exposto acima, que uma investigação física da realidade, segundo esta tradição, revelar-se-ia também uma teologia, ou seja, uma forma de me encontrar com Deus é indo em direção à realidade física, investigando ela aonde? Na experiência direta, não mais na perspectiva de que se é uma ilusão, eu não preciso tocá-la. Compreendeu isso aí, galera? Bom, essa teologia é também uma ontologia e a base epistemológica dos atos cognitivos, vale dizer, tudo é Shiva, se autoconhecendo. Então, quando você for meditar, você vai olhar para as suas naturezas loucas e conflitantes, tal como você olha para todas bondosas e felizes e angustiantes, e vai perceber que nenhuma dessas naturezas são conflitantes, porque todas elas dizem a respeito de uma jornada de um buscador dentro de uma experiência dentro da realidade. Não há, nessa perspectiva, uma divindade tipo Nino. Né? Mas agora que você já está com quase 40 anos, o que você vai fazer? Hein? Chorar, né? Por que você não ouviu isso quando você tinha 10, 12, né? Então, complicado. Brincadeira aí. Bom,
Este panenteísmo justifica em larga medida a noção tântrica da pureza de todos os elementos, o que acarretará interessantes questões éticas e rituais, como a pureza intrínseca de todos os fenômenos, aí incluindo o corpo e seus produtos, geralmente considerados poluidores pela maioria das denominações soteriológicas indianas. Será fundamental ao longo deste trabalho reter tal noção. Física/ontologia é igual teologia, que, silenciosa, perpassa absolutamente todas as questões discutidas. Ou seja, traduzindo para a linguagem nossa, né, o fundamento do nosso trabalho é lidar com a realidade, né, intrinsecamente com a realidade física e percebendo que todos os elementos, ou qualquer que seja as coisas que têm origem no corpo, não são mais vistas como ruins, diabólicas, sujas ou terríveis, ou qualquer coisa pejorativa. É nisso aí onde surgem movimentos onde, por exemplo, veja, se a pureza é intrínseca a todos os fenômenos, a pureza também é intrínseca à morte. Certo? Então, quando o shivaísta simboliza a busca dele com o crânio na mão, com a perspectiva do animal, do morto, do bicho, de tudo que envolve as vísceras, ou a perspectiva corporal ali, ele está falando para você, não é para você ficar chocado, ele quer que você fique chocado, mas ele está dizendo, por que não? Entendeu? Por que não? Por que não? Por que não é sagrado esse corpo? Por que essa podridão aqui, por que esse corpo sendo comido por vermes não é sagrado, não é pleno, não é um produto puro? Entende? Esse questionamento é muito sério, gente. Viu? Esse questionamento é muito, muito sério, sacou? Se esconde aqui, inclusive, uma perspectiva de noção de integração profunda do corpo-natureza. Enquanto um grupo todo que vinha anterior tinha uma ideia completamente pejorativa sobre o corpo e os excrementos e os produtos gerados pelo corpo. Qual é o produto gerado pelo corpo que mais perturba? Fome. É fome. É um produto do corpo, correto? Um outro, desejo sexual. É um produto do corpo. Tem coisa que mais perturba, porque, veja bem, os caras são engraçados, viu? Se fosse mulher escrevendo isso, não teria escrito isso, sabe por quê? Porque mulher é muito mais equilibrada. Os caras são desequilibrados, mano. Você acha que os caras estavam escrevendo naquela época que estava perturbado por um monte de desejo? Não estavam querendo comer pamonha. Os caras estavam pensando em sexo, cara. Os caras não estavam pensando, estou com desejo, compro um relógio da Apple ou um de R$10 da feira. Não, os caras estavam tendo que lidar com as suas naturezas viscerais, né? Bom, é isso. Da infinidade de poderes ou potencialidades, ou seja, Shakti, deste ser, Shiva, o monismo shivaísta destacará 5. Então, são 5 os poderes de conhecimento. O poder de conhecer, que é Jnana, Jnana, o poder da vontade, o poder da ação, o poder do ocultamento e o poder da revelação. Esses poderes são representados imageticamente e correspondem aos diversos planos de manifestação da existência, que serão apresentados mais adiante. Esses planos, na verdade, não são diferentes, já que são perpassados por Shiva. Tá? Vou avançar aqui um pouquinho. Ok. Aqui, para a gente entender o seguinte. Bom, segundo a tradição, a principal barreira e mácula de nosso existir fragmentado e doloroso, a crença de que nós e Shiva somos diferentes. Nós somos separados. A partir da afirmação de que não há mais separação, por que alguém iria para a igreja, gente? Me explica se você não precisasse.
voltar para Deus? Só me fala. Agora, olha só. A partir de hoje, você não precisa mais voltar para Deus, você não precisa aceitar mais ninguém. Você é incrível, viu? Você é Shiva, linda, lindo. Pode crer. E qualquer coisa que você faça não é motivo de te condenar, tá? É lógico que você se segura aí, porque tem código penal. Falou? Mas, assim, seja sensato, né? Estamos falando de... Sempre é bom lembrar, né? Tudo isso se aplica a seres civilizados, né? É isso. Se você, dentro de um aspecto de civilidade, que é o que a gente vive, você está aí, você é incrível, você não precisa mais ir para a igreja. E agora, o que acontece com esse império todo que está aí? O que vai fazer com aquele elefante branco lá do Pistão Sul, daquela igreja da Universal que eles estão fazendo lá? Que é o tamanho do Maracanã. Bom, que loucura, né? Aí ele fala, todas as prescrições éticas, técnicas de meditação, transes, práticas rituais, como banhos, ascese, oferenda de flores e etc., são simples expedientes criados para que lembremos de quem reverencia o objeto reverenciado, e a reverência são absolutamente a mesma coisa. Shiva. Então, aquele que reverencia o objeto é o próprio reverenciador, porque um objeto reverenciado já pressupõe que aquele que reverencia sabe o ato de fazê-lo. Compreende? Então, o corpo é um objeto. Eu reverencio o corpo como? Como a morada de Shiva. De quem? A minha consciência. Na dimensão linguística, cosmogenética, uma importante matriz filosófica desta tradição, que ampliaremos mais adiante, Shiva se revela como princípio cosmo-onto, autopoiético, que, através da sissiparidade, fragmenta-se e cristaliza, a partir da tomada da consciência dos fonemas do alfabeto Devanagari, em sânscrito, as diversas dimensões, tátua, planos e seres que o compõem, em totalidade da existência. Poucas vezes na história do pensamento, ser e linguagem estiveram juntos. Então, o que a gente tem que pensar? Que a tentativa deles de aumentar essa complexidade foi atingida. Enquanto nos sistemas anteriores nós tínhamos uma síntese maior de todas as coisas, o Tantra mergulha e vai além das naturezas, né, das diversas manifestações de dimensões que são os tátuas que estão escritos ali. Então, quando Shiva, vamos dizer, isso é uma visão, ele está falando de uma dimensão linguística cosmogenética, ou seja, símbolos trazendo a origem cosmogenética, né? Ou seja, como essa iconografia, essas informações fizeram com que manifestasse algo. E, segundo eles, isso que foi, vamos dizer, interpretado e traduzido, são sons que foram expressados em uma iconografia chamada alfabeto Devanagari, que vai ser o alfabeto que vai dar sustentação ao sânscrito, como também a quase todas as línguas lá dos braços que vão surgir ali na Índia. Entendeu? O sânscrito, então, vai ser reverenciado como sendo Devanagari, Deva, Nagari. Nagari quer dizer cidade, sacou? E Deva quer dizer a divindade, a cidade das divindades. Tá entendendo? Devanagari, o lugar da origem daquilo que é divino, os sons divinos. Tá, sacou? Isso é complexo, eu sei que é complexo, tem muita coisa aqui complexa a gente falando. Mas a ideia é essa, né? Tentar esmiuçar aos pouquinhos. Bom. Então, depois de Vasugupta, o qual, como vimos, teve aquele sonho profético, Bhatta Kalata, outro nome, escreveu ou compilou um texto chamado Spanda Karika. O texto pode ser considerado uma amplificação e explicitação lá daquele texto que estava lá no monte, lembra, no morro, o Shiva Sutra. Seu principal discípulo, Somananda, escreveu a primeira obra propriamente filosófica dessa tradição, Shiva Drishti,
no qual tentou refutar algumas escolas rivais de forma proselitista. As poucas informações seguras que se possui acerca de Somananda apontam para sua estreita relação com as tradições Trika e Krama. Trika e Krama faz parte das tradições do Tantra. São essas as tradições que nós vamos estudar no livro, ok? No final do Shiva Drishti, o próprio autor informa aos leitores que ele pertence à linhagem de Trayambakam, ou Teramba, o filho do lendário sábio Durvasas, que por sua vez teria sido escolhido por Shiva para propagar essa doutrina não dualista e evitar que ela caísse no esquecimento. A única obra de Somananda que foi preservada é o seu Shivadrishti, que por sua vez é considerada a obra fundadora da tradição Pratyabhijna. Então, ali, gente, quando ele fala sobre Trayambakam, quem lembra do mantra, né? Trayambakam Yajamare, lembra? O mantra de Trayambakam, aquele que tem 3 olhos, Trayambaka, né? Esse Tray, aí é 3. Aquele que tem 3 olhos na sua face. Quando você vai falar Shiva, e você está, né, mantrando para essa perspectiva de quando você mantra para Shiva com 3 olhos, você está mantrando, você está trabalhando a perspectiva da figura simbólica daquele que, em vez de estar olhando para o vizinho, está olhando para ele mesmo, porque o terceiro olho não seria para olhar para o outro, concorda? Porque ele já tem 2 para olhar para o outro, sacou? Então ele tem um terceiro, não é para ficar olhando melhor e conseguir colar na prova, é porque ele está dizendo que é ali, naquele espaço que ele simboliza olhar para si mesmo. Falou? Então, a saber, né, Bhatta Kalata, né, que aqui nós falamos que escreveu, compilou Spanda Karika, é o primeiro autor pensador desta tradição que pode ser datada com precisão, já que, segundo o historiador, Kalana teria vivido durante o reino Avantivarman. Então, aqui nós estamos falando, né, que Pratyabhijna, a mais propriamente filosófica das tradições cachemires. O texto é estranho, já que mistura alguns registros expositivos, densos, beleza. Então, uma das características que começa a surgir, que a gente vai perceber, são aspectos críticos. Então, no caso, Somananda vai fazer críticas aos outros sistemas. O sistema do Vedanta, o Shaiva Siddhanta, o Nyaya Vaisheshika e o Sankhya. Então, são sistemas que estão ali, né, a gente chama isso de Darshana, né, gente? Darshana. Tá entendendo? Ou seja, ponto de vista. Nós temos vários pontos de vista. São basicamente 6 darshanas na Índia. Mimamsa, Vedanta, Sankhya, entendeu? Então, Nyaya, Yoga. Yoga, nesse caso, entra como também um sistema de pensamento. Ok. Está, num certo sentido, demarcando o perímetro da tradição e se posicionando em relação ao debate filosófico que se materializa nas salas. As lendárias assembleias de sábios reunidos em busca de fama e conversões. Na verdade, trata-se da própria indignação desta Parampara no grande debate filosófico indiano. Vamos se situar nisso. Somananda dá condições de que a tradição do monismo shivaísta da Caxemira se represente ali diante dos debates popularmente conhecidos na Índia como sabhas, as lendárias assembleias onde várias pessoas reunidas ouviam os argumentos de alguns participantes que debatiam entre si, entendeu? E ali, então, eles encontram a possibilidade, como ele diz no texto, né, de uma possibilidade de indignação dessa linha de sucessão, né, no grande espaço caxemiriano ali. Bom, ele segue a realidade, o procedimento clássico dos debates indianos filosóficos, a apresentação de doutrinas rivais, as respectivas validades, né, prima facie, suas refutações e, finalmente, a exposição da tradição a qual se pertence como Siddhanta, né? Ou seja, o ponto de vista correto. Siddhanta, o ponto de vista correto. Siddhartha, aquele que agiu correto.
Siddha Yoga, né? Aquele que age de forma correta. O discípulo, o filho de Somananda, então um poeta, Utpaladeva, ele viveu 75 anos. Você viveu bem, hein? Você vê que os caras já viviam, já tinham longevidade no século IX, cara. Sacou? Bom, escreveu alguns dos principais textos filosóficos da tradição. Os versos para a recognição do divino, as 3 demonstrações. Apesar de Somananda ser unanimemente considerado o fundador da tradição Pratyabhijna, né, essa escola não seria nomeada por causa dele ou de seus trabalhos. Essa honra coube a Utpaladeva, que na realidade foi o cara que se popularizou nesse sistema. Vou avançar um pouquinho, tá? Então, você vai perceber que Utpala conduz toda a sua apresentação dentro da modalidade clássica da filosofia indiana e, supostamente aperfeiçoada, problematiza o sistema ortodoxo do Nyaya. A gente, depois de estudar o texto do Tantra, a gente pode ler um pouquinho sobre o Nyaya, alguns trechos, tá? Para ficar claro por que isso tudo aconteceu. Tá? O que, todavia, não significa que o Utpala seja um analítico costumais. Ao contrário dos poemas doces, são ainda clandestinamente cantados nos dias de hoje nos lares shivaístas, numa infeliz Caxemira. Fala-se isso devido às questões sociais da Caxemira, tá? E de todo a discrepância, né? A desigualdade, a pobreza, a violência. Eu, quando estive na Índia, eu queria ter ido na Caxemira. Eu não fui na Caxemira porque nós estávamos no Nepal e um dos caras que estavam eu estava comprando pashminas e caxemiras, sabe? Estava comprando os panos e o cara tinha vindo de lá, disse que tipo assim, não, você é muito branco para ir para lá. Os caras não vão, tipo assim, com esposa, eles têm profunda dificuldade. Branco fazia referência em especial a Mariana, né? Que é muito branca, né? E que na Índia era cercada, né? Por indianos. Se não fosse eu ali, tipo assim, muitas vezes próximo dela, a coisa acontece sem que você perceba, viu? Os caras passam a mão, fazem coisas bem intrigantes, tomam coisas, pegam no corpo, puxa cabelo, muito louco. Então, são regiões muito perigosas, né? Diferente do seu mestre, Utpala vai concentrar suas diferenças nas diversas escolas, suas críticas nas diversas escolas budistas. O que eu quero colocar para vocês aqui, antes de a gente avançar já para uma parte mais conclusiva? Todo o sistema monista shivaísta da Caxemira diz a respeito de uma região que era Rota da Seda, que era uma região de envolvimento de várias tradições, várias culturas, ok? Marco Polo passou lá, várias pessoas, tipo assim, infinitas histórias naquela região. Era uma região de fusão intelectual, compreende? De casamento, de integração. Nós vamos falar do Tantra, que fala da capacidade dessas famílias de se juntar, de se unir e de validar um sistema religioso que desse para elas liberdade. Bom, seguindo, né, o que causa espanto, aí ele vai começar a falar sobre Abhinavagupta, né? Ele vai falar que Abhinavagupta é um dos maiores produtores. Vamos chegar aqui já para avançar um pouquinho. Bom, então aqui ele vai dizer que houve uma influência, né? Talvez por isso, quando a elaboração de um desenho cósmico, no humanismo shivaísta, como a maioria dos sistemas filosóficos indianos, vai optar pela utilização das formulações ontológicas do Sankhya. Então nós falamos que tem a profunda influência do Nyaya, que a gente não tem acesso, mas que a gente pode tentar trabalhar o texto em inglês, mas ele vai dizer que houve uma formulação utilizando o Sankhya. O Sankhya é o sistema materialista filosófico que lista cosmologicamente como o universo foi feito. Vamos lá para a gente entender, que é bem legal para a gente estar encerrando o que a gente está fazendo hoje. O Sankhya é uma sofisticada
uma sofisticada analítica, ou uma sofisticada analítica da existência possui uma longa trajetória, provavelmente o mais antigo dos sistemas especulativos indianos. Possui um mapeamento ontológico extremamente aguçado da realidade que foi aceito com qualificações particulares pela maioria dos sistemas intelectuais da Índia. E também dos gregos, viu? Que a galera, quando estudava isso aí, ficaram surpresa como é que os caras escreveram um negócio tão legal. Inclusive, né? Então, ele postula um dualismo irremediável entre duas instâncias absolutamente irredutíveis. Prakriti, a natureza, objeto e objetividade, e Purusha, o sujeito, a consciência e a subjetividade, ou seja, a realidade e a consciência, né? A natureza se caracteriza por tudo aquilo que não possui consciência. Todos os fenômenos existentes, inclusive os de natureza intramental. Purusha, por sua vez, é a possibilidade de entendimento ou a pura testemunha, a pura consciência das várias transformações daquela natureza. O objetivo dessa tradição é, através do yoga, atingir um pleno cognitivo no qual se dê a pura vivência da instância subjetiva, desvinculada das tradições, da Prakriti, que é o que Patanjali vai chamar de Kaivalya. Segundo os autores dessa tradição, o ser humano se deixa influenciar por essas transformações da natureza, a elas se identificando, ocasionando um flutuar, uma afecção permanente de nossas estruturas mentais, o que estaria na raiz de todos os nossos problemas. É por esse motivo que a tradição do yoga é um sistema que pode ser grosseiramente descrito como o lado prático do Sankhya. Irá afirmar que seu objetivo principal, através de um conjunto de procedimentos propedêuticos e pedagógicos, envolvam as dimensões psicofísicas, seria suspender as flutuações mentais. Segundo o Sankhya, como dissemos, o plano mais alto da existência é Purusha, a dimensão da consciência. Sua contraparte é Prakriti, a natureza, composta por um agregado das forças, lembra? Os gunas, né? Quando essas forças se encontram em perfeito equilíbrio, a natureza não produz nenhum ente. Ou seja, somos frutos de um desequilíbrio dentro do sistema do Sankhya para que encontremos equilíbrio, né? Blá, 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 blá. Isso aqui não vai entrar agora, é muito complexo, certo? Eu vou aqui só para a gente falar sobre Abhinava Gupta. Abhinava Gupta, 950, 1020, viveu 5 anos a menos que o outro, que a gente tinha falado ali. O outro tinha vivido 75, e eles eram conterrâneos, porque o outro morreu em 975. Quando o outro morreu, ele já tinha 25 anos. Então, aproveitou ao máximo o ambiente intelectual efervescente e a presença de grandes mestres na Caxemira. Então, aqui nós estamos falando, correto? Se o negócio surgiu no século IX, então Abhinava Gupta estava onde? Metade do século IX para frente, ele estava onde? Com a mão na chapa, né? Ele pegou a chapa já quente, a chapa estava esquentando ali no início, 10, 20, ele já está em 50, então ele pegou ali numa linha de aquecimento, o que leva ele ao status dele, né? Então, anota aí, esse é o nome que você precisa saber, esse é o cara, né, no Tantra. Cedo ele próprio nos conta, ao contrário de seus antecessores, renunciou ao mundo e dedicou-se aos estudos dos vários ramos do saber. Seus vários e famosos mestres, Elaraja, Shambhunatha, Lakshmanagupta, apresentaram-lhe o enorme acervo intelectual e religioso indiano, do qual Abhinava, talvez como poucos outros pensadores indianos, soube tirar proveito. Aclamado como poeta, músico, místico, teórico estético, foi, contudo, no campo da filosofia e práticas tântricas shivaístas, em suas várias vertentes da Abhinava, alcançou o estado de libertação que sempre buscava. Tamanhos eram seus saberes, suas religiões práticas, nas mais diversas áreas, que jovem ainda foi reconhecido como autoridade nos campos do saber que porventura se aventurasse. Seus trabalhos na área de estética são considerados sem par na Índia. Como teórico de teatro, escreveu os mais exaustivos comentários, principal tratado sobre dramaturgia. No campo da filosofia, dissecou várias tradições ortodoxas e gramaticais,
no campo dos estudos tântricos, escreveu uma enciclopédia que se tornaria, além da mais citada referência na área, a maior compilação de textos agâmicos realizados na Índia, a jamais superada, o Tantra Loka, que é o maior compêndio escrito. Veja, o que quer dizer agâmico? Quer dizer alguém que não pratica sexo. Agâmico. Lembra de monogâmico? Gâmico. Esse nome para você deve causar um certo temor, não? Agâmico. Mas não, né? Agâmico. O cara era, desde o início da infância, ele abriu mão disso e foi viver. Então, quando a gente fala de tradição agâmica, textos agâmicos, são textos realizados por pessoas que fizeram isso, tá bom? O Tantra Loka. Abhinava Gupta equivalia a Aristóteles, e geralmente o ponto final das discussões posteriores nessas áreas. Sim, eu não gosto de Aristóteles, eu vou preferir comparar ele com Epicuro. Se chateia aí quem é aristotélico, né? Mas pode abrir o áudio e falar, não concordo. Além desses estudos originais, Abhinava escreveu uma série de comentários a vários textos de diversas persuasões doutrinárias. Seus estudos tântricos foram formulados de uma maneira tão ímpar que seus escritos neste campo caracterizaram um tantrismo quase próprio. Funcionalmente, pode-se dizer que, dentre seus vários objetivos, grande parte do seu esforço foi em direção a uma síntese geral das antigas especulações tântricas, que após suas obras desprende-se, idealmente se tornaria as palatáveis aos olhos da ortodoxia. Então, é graças a esse figura que a gente tem ali. Veja, o cara era um Leonardo da Vinci da época, pintor, escritor, entendeu? Bem sucedido, um cara, aquilo que eu comentei mais cedo, Ale, só poderia vir de uma figura assim, um cara que tivesse recebido tudo isso e de modo tão virginal, tão genuíno, para ele conseguir sistematizar isso e disponibilizar, e conseguir com isso a validação da ortodoxia. A ortodoxia validaria o quê? Um cara agâmico, né? Correto? Um cara estudioso, um cara letrado, um cara que tenha tido grandes mestres. Então, como se pode dizer, como se ele tivesse, de fato, tivesse sido preparado para tal tarefa, né? Algum comentário? Bom, vamos aqui. Concluindo fechando, né, esse nosso primeiro dia, após Abhinava Gupta, o período criativo da tradição tende a se eclipsar e é lentamente enriquecido por uma vasta literatura hermenêutica e exética que escapa aos objetivos imediatos desse nosso trabalho. É importante ressaltar como conclusão que o shivaísmo da Caxemira, no seu esforço de inserção no panorama filosófico indiano, apropriou conceitos e abordagens de outras escolas indianas. Sua teoria do conhecimento, sua forma de exposição e vários de seus argumentos em vários campos foram tomados de empréstimo ao sistema Nyaya. Sua filosofia de linguagem absorveu de forma qualificada vários conceitos fundamentais do não-dualismo linguístico, de Bhartari. Seu esquema de manifestação seguiu e elaborou as doutrinas do Sankhya. Alguns de seus argumentos não dualistas podem ser atribuídos à influência de algumas tradições do Vedanta. Sua praxis soteriológica, ou seja, a sua parte prática, física, é uma adaptação tântrica do yoga de Patanjali. Cabe, então, a pergunta, dada a quantidade de fontes tão díspares em sua formulação, qual seria a contribuição original desse sistema? Quero dizer assim, bom, se ele é uma cópia de vários, qual de fato é a contribuição dele? Não é verdade? A grande contribuição do shivaísmo da Caxemira é, sem dúvida, essa enorme riqueza conceitual e imagética. De certa maneira, essa tradição é, dentre as centenas de religiões da Índia, uma das poucas que conseguiram desenvolver uma filosofia. Aqui, compreendida como análise rigorosa de postulados universalmente válidos que se sustentam em ricos argumentos.
ontológicos, epistemológicos, físicos, linguísticos, ao utilizar uma iconografia simbólica e ritual tântrica vinculada às sofisticadíssimas reflexões de natureza linguística. Ela cria uma teologia sem precedentes no vasto panorama religioso e filosófico indiano. Ou seja, o que nós estamos estudando é uma busca, é abrir um estudo de religiosidade, sim. Só que por uma perspectiva que precisa nutrir toda vez que a gente está ali envolvido com um estudo como esse. Lá em cima, né, o aspecto que a gente trouxe do Tantra. O Shiva está em você. Todos os rituais são válidos e pertinentes. Você é Shiva. Ser consciente é estar consciente de si mesmo. Correto? Estar consciente de si mesmo é não estar em outro local, é estar aqui. Isso é estar em Shiva. Shiva medita onde? No aro da realidade incendiada. E ele dança. Ele não dança por acaso, porque para ficar em pé diante desse movimento todo, só dançando. Só que, se você não pega, se você cria a dicotomia, que é aquele outro fundamento do nosso estudo, né? Ou seja, eu e Shiva não somos separados mais. Se eu e Shiva não somos separados, não há nada que me separe de nada. Eu sou inteiro como eu sou. Ainda que eu tenha qualquer valor, qualquer dogma, né? E aí você vê, é tanto uma religião que não tem como eu me colocar aqui falando disso sem uma perspectiva doutrinatória, né? Ou seja, só é possível, talvez como estudante, sim, mas como praticante, a gente só consegue fazer uma determinada coisa acontecer quando a gente abre mão de outra. Sacou o que eu estou dizendo? Então, tipo assim, é muito difícil a gente conseguir compreender isso que a gente está falando aqui, e o que quer que a gente venha falar para frente no livro do Chris, que não vá ao encontro de questionar a mesma estrutura pelo qual ele foi criado. Essa estrutura ainda existe, sacou? Política social. E nós, aqui, estamos insatisfeitos com essa estrutura, né? Então, não se, vamos dizer assim, não se surpreenda se você se sentir indignado, né, numa visão suscitada pelo estudo que a gente está fazendo. Em especial esse, né, onde você é colocado como figura simbólica de Shiva e que a partir de agora as coisas não são mais como antes, né? Você tem todo um outro espaço de experiência fenomênica, sem a validação do mal, né? Da ideia do ruim, né? Do errado, do errante, né? E aí, galera, comentários? Quem tá com a tela, ó? Priscila, Nenê, né, Priscila? Colo aí, Gabriel, Ellen, Valmir, Vital Brasil, Jace, Hudson, né? E aí, galera? 9 horas, encerrou, hein? A minha fala encerrou. Se você quer, comenta alguma coisa aí, senão eu vou parecer... Regina, comenta aí, Regina. Você está com um no braço e você está simbolizando aí a manifestação de Shiva para nós. Eu também tenho um aqui, mas meu está escondidinho. Pois é, eu vim aqui, tudo bem, gente? Boa noite. Vim nessa busca aí por aprofundamento. Eu acho que essa contextualização é importantíssima, né, para a gente situar. Eu acho que são muitas fontes que envolvem, né, essa filosofia, né, e a nossa prática, o nosso dia a dia em torno do yoga, e às vezes é difícil ter orientações ali, direcionamentos para essa busca por aprofundamento dentro das filosofias, né? Então, assim, meu comentário dentro dessa introdução, dessa contextualização, é justamente essa coisa da sede por buscar mais, e estou aqui um monte de coisa anotada para colocar essa caminhada vai ser longa e muito interessante, né? Então agradeço aí por tudo isso, né? E estou assim bem curiosa para ver se a gente vai entrar mesmo nessa ideia, né, porque a gente fala muito do shivaísmo e tudo, e a energia ali, né, Shakti vindo como essa base, né, essa potência aí, dando
movimento para tudo isso, né? Então eu estou curiosa aí para como é que a gente vai entrar nesses meandros aí. Sim, é super legal. Não, é muito legal. E o livro é bem legal. Lá, a gente foi no maior templo. Eu fui para o Nepal para visitar o maior templo shivaísta, né? Que era meu sonho ir para lá, né? Assim, na viagem, vou botar no meu sonho de viagem aqui e ir para o templo shivaísta, né? E aí a gente foi, né? No centro de Katmandu, assim, não tão central, mas o maior espaço shivaísta do mundo. E tem peregrinações, né? E não é 10 pessoas ou 100, sabe? A gente imagina que é pouco, porque às vezes o trem, para a gente aqui é tão exótico, né? O assunto, mas lá, você imagina, assim, um, o rio, o crematório a céu aberto, a forma deles, a liturgia deles de tratar o processo da morte, os cantos, os sadhus, né? Meditando, sadhus com cabelos que dão assim, tipo, 80 centímetros, 90 centímetros para cima, como cúpulas, né? Outros com dreads, assim, que, sim, que quando eles desenrolam, né, para dar uma volta no cara, entendeu? Tipo, e homens dedicados a isso, a meditação, ou a transmissão disso, a encarnação toda. E muito bonito de se ver as mulheres, enfim, assim, hoje as coisas estão bem diferentes, né? Essa religiosidade, ela na realidade vai aproximar aquilo daquilo que eles estão propondo que seja feito, que é aproximar a gente da gente mesmo, né? Não é isso que a gente quer, né? Encontrar esse poder, né? Natália, comentários? Bem na hora que você desligou a câmera, Natália. É porque minha cachorra quer sair aqui, lá aqui atrás. Ela quer trabalhar. Eu pedi para sair do quarto. Comentários Mas aí? então, eu acho muito legal, eu gostei muito, inclusive, desse artigo, porque ele traz uma coisa que, no yoga, quando a gente vai mexer por aí, né, vai ler por aí, fica uma coisa muito cheia de brilho, muito cheia de coisa, e na formação mesmo a gente viu isso, mas o texto traz essa coisa mais sólida, né, sem tanta brilho, sem tanta misticismo, e eu gosto disso, né? Eu acho isso gostoso de aprender, é quase uma aula de história, e eu agradeço esse grupo aqui, ó, mais uma oportunidade. Bem legal, né? Eu faltei de mostrar uma coisa para vocês, bem rapidinho, prometo. Só uma coisa aqui. Então, olha que interessante. Paquistão, Índia, né, e China, né? E no meio aqui, Caxemira, cara. Vamos pegar um mapa mais um mapa mais um mapa mais tinha que ser um mapinha maior, né? Mas o que interessante, tipo assim, é uma região muito grande e ela tinha um grande tráfego de pessoas, principalmente os que queriam sair do Paquistão e ir em direção aos Himalaias, entendeu? Então, é um centro de cultura, de troca. Isso eu fico às vezes pensando como que deveria ser, entendeu? As feiras, os comércios, viajando nessas coisas das coisas que a gente vê no Netflix na vida, né? Como que deveria ser isso fervendo, entendeu? Cara, dá para fazer uma série incrível só contando a história do Tantra, do Abhinava Gupta, dos caras ali daquela época, numa Índia efervescente, cheia de imperadores, pessoas um sistema de castas extremamente. Se agora é separatista, você imagina no século X, cara. Você entendeu? Você imagina com os islâmicos tudo doido para roubar o ouro, as joias, as pedras preciosas dos indianos, tudo, porque era isso que eles queriam. Eles queriam roubar a pedra preciosa, as especiarias e as mulheres. É isso que os caras queriam.
entendeu? E vice-versa, e as loucuras daquela época, e no meio disso tudo, um monte de gente querendo relaxar, cara. Pô, eu quero relaxar, eu quero meditar, e vocês estão aí roubando açafrão, velho, entendeu? Mexendo com o Shiva Liga, cara. Pô, deixa eu meditar. E tinha uma galera já querendo transcender esse modelo que a gente fica aqui, né, lutando, um modelo de sucesso, de dar certo, de aquisição. Você acha que na época não era assim? Entendeu? Os caras estavam numa luta terrível. A Caxemira é um lugar muito especial da gente estudar. E quem sabe a gente não vai lá, né? Depois da gente estudar. Eu vou deixar o grupo aberto aí, o WhatsApp, para vocês, tá aí. Vocês podem trocar ideia também. Vou mandar a primeira parte do texto para a gente ler, tá bom? Um PDF. E aí a gente vai ler e na próxima semana a gente começa a trabalhar o livro propriamente. Quando chegar o livro, aí eu não preciso mandar mais, tá? Né? E é isso, galera. Obrigado pela noite, viu? Satisfação. Vamos jantar? Bora. Bora. Obrigada, Jonathan. Na próxima Tchau. você pode trazer vinho, chá, viu? Tá bom. Se você for chivaísta mesmo, radical lá daquela galera que fuma o ganja, você não abre a tela não, hein? Falou para vocês. Tchau, Romir. Tchau, Hudson, Boa Beth, noite. Gabriel. Tchau, Boa noite. Boa noite. Falou, tchau, tchau. Obrigada, Jota. Obrigada, Joana. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau, gente. Obrigada.